Tá ótimo. Hoje eu estou dando aula de casa. Se vocês ouvirem barulho de cachorro e de criança, Tô ouvindo barulho de já cachorro. é o cachorro da vizinha. Ele late muito. Já tranquei o meu moleque para ele fazer casa. Oi? Guardar só mais um pouquinho, tá? Tá bom. Ok, gente, vamos lá. Vamos iniciando para a gente não se atrasar muito, tá? Vamos dar continuidade nas nossas afecções. Agora nós vamos ver as afecções do sistema respiratório, tá? Vocês estão me ouvindo legal? Sim. Sim. Olha só, nós já vimos algumas afecções dos outros sistemas, né? E hoje nós vamos ver as afecções do sistema respiratório. A primeira delas vem ser a rinite, que é muito comum. O conceito é a inflamação das membranas da mucosa do nariz, né? Observem o desenho aí, que não sei se vocês conseguem visualizar direitinho, no desenho, essas mucosas do nariz, elas estão bem edemaciadas, bem inchadinhas, irritadas, né? Avermelhadas. E é assim que a gente sente quando a gente está com rinite. Quem sofre sabe o que eu estou falando, né? É bem complicado. As causas, ela pode ser por infecção. Essa infecção, ela pode ser por uma bactéria ou por um vírus, pode ser pelo uso contínuo de substâncias. Essas substâncias são produtos, né, que a gente pode utilizar, que podem irritar o nosso nariz, como produtos que a gente utiliza para fazer limpeza. Desliguem os fones, gente, estou ouvindo barulho. Tô com fone. Jesus. Tá? Então, qualquer substância, cloro, às vezes tem pessoas que apresentam processos alérgicos com o uso de
de sabão, água sanitária, algum tipo de álcool, então qualquer coisa que possa vir irritar essa mucosa nasal, isso é muito comum, né? Às vezes até perfumes também podem causar isso, dependendo da situação e do paciente, isso varia muito, tá? Os sintomas é a congestão nasal, que você fica com o nariz obstruído e fica com dificuldade para respirar. Aquela coriza, né, que é aquele nariz escorrendo o tempo todo, ela pode ser purulenta na rinite bacteriana. No caso, ela fica meio purulenta, pode ficar esverdeada devido à presença de bactérias, isso varia, tá? Quando não, ela fica aquela secreção branquinha mesmo, que é o normal acontecer. Pruridos, que é aquela coceira no nariz, né? E espirros, isso é muito comum. Ontem eu não consegui dar aula para vocês porque eu acho que eu tive um episódio de rinite, né? Fiquei muito mal, eu não conseguia parar de espirrar, e mexendo algumas coisas aqui em casa, eu acho que irritou. E aí, por isso que eu também, mas como a gente está nessa pandemia e tudo a gente suspeita de Covid, eu preferi não ir para a escola para não ter contato com outras pessoas, né? Por questão de proteção. Mas essa semana eu vou fazer exame. E o tratamento é a administração de medicamentos prescritos. Observem que todos os tratamentos que são realizados e que são colocados para vocês dessas afecções, sempre nós vamos ver presente a administração de medicamentos com prescrição, né? Porque a gente tem que ter cuidado com todo medicamento que nós vamos utilizar, que não pode ser feito de qualquer forma. Principalmente se for injetável, a gente sempre tem que saber qual é essa medicação que você está fazendo no paciente, tem que ter segurança, tem que ter procedência, tem que ser prescrito pelo médico, então tem que ter muito cuidado. Evitar substâncias irritantes como poeira, cigarro, odores fortes. Se o paciente já está irritado, né, já está apresentando um sinal de irritabilidade devido à rinite, ainda ter contato com poeira, cigarro, perfumes fortes, substâncias, então a gente tem que fazer com que esse paciente evite. Se for o caso de internação, o paciente desenvolver também uma rinite por qualquer outro problema que ele esteja apresentando no momento, a gente pode até solicitar que o quarto dele não seja utilizado algum tipo de cloro, algum tipo de água sanitária, algum material de limpeza que possa prejudicar ainda mais a saúde do paciente. Então, a gente tem que ter esses cuidados. Se ele estiver em casa, também nós podemos orientá-lo, né, de que evite esse tipo de contato com esses materiais. Higiene da cavidade nasal. Hoje em dia, a gente já encontra vários tipos de produtos que ejetam, né, o soro fisiológico já diretamente na narina. Antigamente era só aquele da gotinha, hoje não, já tem uns sprays que a gente ejeta e faz um jato bem mais forte para fazer a lavagem da narina, tanto da criança quanto do adulto, então já está muito mais fácil fazer esse processo. Algumas pessoas também optam por fazer aquela lavagem mesmo com a seringuinha, né? Aspira o soro fisiológico na seringa, e ejeta de um lado e depois ejeta do outro. Também ajuda muito a limpar, principalmente o nariz de bebê. Só que nem todo mundo sabe fazer, mas é um procedimento muito simples de ser realizado, pode ser até feito em casa, tá? E ajuda muito. A rinite, ela é bem pequenininha, né? Até porque ela é muito comum, não tem muita coisa para ser vista aqui. Sinusite é a inflamação dos seios paranasais, né? Aquela irritabilidade que a gente também fica na região nasal. A causa, obstrução da drenagem devido ao desvio de septo. Septo, gente, é essa estruturazinha que nós temos aqui no meio do nariz. Algumas pessoas, ela fica meio tortuosa, ou pode ser de nascença, a pessoa nasceu com esse desvio de septo, ou de repente algum acidente que fez alterar, tá? Isso varia muito. A produção excessiva de muco, a produção excessiva de muco, consequência de resfriado comum, né? Às vezes a pessoa já está resfriada, então ela fica com a presença de muito muco na região nasal, também causa sinusite.
Os sinais e sintomas, irritação nasal, né, que é comum, não tem como, igual a rinite também, fica todo o tempo coçando, às vezes apresenta coriza, às vezes apresenta a irritabilidade, secreção purulenta também, se for no caso de infecção por bactéria, né, geralmente a bactéria, ela prolifera e faz essa presença dessa secreção meio amarelada, meio esverdeada, tá? O tratamento, medicamentos prescritos também, vocês vão encontrar muito, mas pode fazer isso, pode fazer aquilo, tem que ter cuidado. Algumas pessoas ainda utilizam muitos remédios caseiros, né? Eles são bons? São muito bons, mas tem medicamentos que, ao invés de estarem ajudando, eles podem prejudicar esse paciente, então a gente tem que ter muito cuidado. Às vezes o paciente quer que a gente libere essa medicação para trazer de casa, deixa eu trazer a banha disso, a banha daquilo, né, para limpar o nariz. A gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente pensa que a gente está ajudando esse paciente, a gente está prejudicando. Porque existem produtos que, ao invés de amenizar a situação do paciente, vão irritar ainda mais, tá? Então, nessas situações, é melhor não utilizar e deixar fazer o tratamento realmente com o medicamento prescrito pelo médico, tá? Hidratação via oral, tá? Alguma dúvida até aí, gente? Esses são bem claros, esse assunto, tá? Não. Bem claros. A pneumonia é a infecção do tecido pulmonar, ela pode ser causada por uma bactéria, por um vírus ou por um fungo. Isso dependendo do tipo de pneumonia que esse paciente vai desenvolver e dependendo do contato que ele teve, né? Existem alguns fatores predisponentes, como baixa resistência orgânica, principalmente em crianças e indivíduos. Aquele paciente que não se alimenta direito, que não tem uma vida adequada, que tem mais facilidade para adquirir vírus, para adquirir bactérias e fungos, ou às vezes ele já está debilitado numa cama de hospital, né? E de repente ele adquiriu uma pneumonia. Sempre acontece isso, principalmente em idoso. Ele chega no hospital, ele interna por qualquer outro motivo e de repente desenvolve uma pneumonia no hospital. Por quê? Porque o hospital é um ambiente, querendo ou não, contaminado. Tem presença de bactérias, tem presença de fungos, tem presença de vírus, então esse paciente ele pode adquirir lá dentro, né? E geralmente acomete mais os idosos e as crianças também, que têm uma resistência bem mais baixa. A pneumonia pode ocorrer como complicação depois de uma doença, né? Como eu falei para vocês, às vezes ele já está debilitado por algum motivo, e aí ela vem como se fosse uma doença oportunista, né? Ela vem se infiltrar no organismo da pessoa, aproveitando o momento para se infiltrar e causando a pneumonia, tá? Os pacientes acamados, ela pode ainda correr devido ao acúmulo de secreção. Geralmente, quando o paciente ele fica muito tempo parado, muito tempo acamado, os sinais vitais, os órgãos vitais dele fica tudo alterado, porque ele não vai ter aquele movimento que ele tinha com mais frequência para poder deambular, para poder se levantar. Então, como ele não movimenta muito o corpo, essas secreções elas ficam se acumulando e podem causar uma infecção, né? Geralmente acontece casos de pneumonia em pacientes acamados. Pode ocorrer na penetração de corpos estranhos também dentro dos pulmões. De repente, o paciente aspirou algum produto, algum material ou algum produto, tá? Isso aí, nesse caso, vai ser a pneumonia por aspiração. Às vezes acontece da criança aspirar até um próprio alimento, né? De repente, ela está se alimentando, se assusta e acaba aspirando aquele alimento ou aquele objeto, um pedacinho para o pulmão. Aí ele vai ficar lá e pode causar uma pneumonia por aspiração. Isso é muito perigoso. Oi? Alguém falou? Tem muita chuva, né, gente?
E bem. Muita chuva, Daqui a nossa. pouco a internet. Espero que a minha internet não caia aqui, que eu não estou na escola hoje. Mas vamos lá, até onde der. Também pode ocorrer por pneumonia por inalação de gases. Esses gases são esses produtos fortes que às vezes a pessoa trabalha por muito tempo, né, e fica inalando, então ela pode desenvolver uma pneumonia, tá? Os tipos de pneumonia. Pode ser pneumonia viral, que é causada por um vírus, pneumonia bacteriana, que é causada por uma bactéria, pneumonia lombar, é quando ela atinge os mais de 2 lobos pulmonares. Eu não sei se vocês lembram, mas eu acho que vocês já tiveram a aula de anatomia, que o pulmão é dividido por lobos, né? Lobo direito, lobo esquerdo, um lado tem mais 3 divisões e o outro lado tem mais 2 divisões. Então, quando ela é pneumonia lombar, é quando ela atinge um ou mais lobos pulmonares, ou seja, ou só um lado ou dos dois. A pneumonia dupla, se ela atinge os dois, né, como falei para vocês aqui. Essa lombar, porque ela pode atingir tanto só de um lado quanto do outro. E a broncopneumonia significa que a infecção tem uma distribuição em placas em torno dos brônquios e bronquíolos e alvéolos. É quando os brônquios e bronquíolos e alvéolos eles estão muito encharcados, né? Então forma uma placa dentro deles, ao redor deles, que eles ficam muito encharcados e a pessoa não consegue respirar com facilidade, tá? A incidência para desenvolver a pneumonia, ela pode atingir qualquer indivíduo, mas sendo uma doença que depende muito da resistência orgânica, as crianças e indivíduos idosos são mais susceptíveis às doenças. A maioria das pessoas que desenvolvem esse tipo de problema são principalmente os idosos, né? E geralmente eles não resistem, porque quando acomete muito a questão respiratória desse paciente, eles debilitam muito rápido, ainda mais com esse vírus que tá aí circulando no nosso meio, então compromete muito mais a vida dos nossos idosos, né? Os sinais e sintomas. Febre alta, de 39,5 a 40,5 graus Celsius. Lembrem que o corpo humano, ele aguenta até no máximo 41 graus Celsius, né? 41, 42, se eu não me engano. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Nessa situação, quando o paciente está com uma febre muito alta, a gente sempre tem que fazer o processo de resfriamento nele, não fazer diretamente a medicação. Teve até alguém que me perguntou nessas aulas práticas, né, enfermeira, é correto fazer o banho? É correto fazer o banho, mas nessa situação, se o paciente está acamado e se ele está com pneumonia, a gente pode fazer as compressas ao invés do banho, né, pegar paninhos, colocar na testa, colocar na região axilar, colocar na virilha, para assim, então, fazer a medicação. Porque principalmente a dipirona, ela faz um efeito, ela eleva um pouco a temperatura para depois normalizar. Então, se a gente não fizer, de certa forma, o resfriamento do corpo desse paciente, ele pode elevar essa temperatura e ele convulsionar, tá? E principalmente crianças. Se a gente puder fazer o resfriamento, dar banho nesse bebê, ou então fazer as compressas com água fria nele, melhor ainda, que você vai ver que você vai ter um retorno muito maior. Tem que ter muito cuidado nessa questão da temperatura alta nas crianças, tá? Se possível, fazer sim o resfriamento neles. Os nossos pais, eles têm medo, né? Principalmente, mas não pode dar banho quando tá com febre, faz mal, né? Eu não sei se de vocês eram assim, mas os meus eram assim. Eles morriam de medo, não deixavam a gente dar banho nas crianças de jeito nenhum. Mas isso é questão de conhecimento nosso, né? A gente tem que ter a segurança de fazer, porque é necessário e é importante, viu? Mal-estar, doenças musculares,
dor torácica, tipo pontada no tórax, que aumenta com a respiração, taquipneia, que é a respiração acelerada, a tosse no início seca, passando para a produtiva, né, apresentando escarro amarelado, esverdeado ou acastanhado, podendo ainda apresentar-se sanguinolento. Observem que ela vem uma sequência de aumento de infecção, né? Às vezes vem só com uma tosse seca, depois vai produzindo mais secreção, depois essa secreção vai ficando amarelada, depois ela pode ficar esverdeada, depois ela pode ficar castanhada, por quê? Porque ela pode já estar apresentando presença de sangue, então isso é muito perigoso, é sinal de que essa infecção, ela está evoluindo, está aumentando cada vez mais, tá? Então a gente tem que correr para entrar logo com o tratamento. Batimentos da asa do nariz é quando o paciente respira e afunda essa região nasal dele porque ele está apresentando dificuldade para respirar. A sudorese, quando o paciente ele começa a suar muito o corpo dele. E a cianose é quando ele pode apresentar as extremidades roxinhas, né? As extremidades da boca, né? As extremidades das mãos. O paciente vai começando a ficar popularmente, quando a gente fala roxo, né? Nosso termo técnico é a cianose. Esses são os sinais que a gente tem que observar para ver se esse paciente realmente não está ficando sem oxigênio, tá? A gente tem que ter muito cuidado. O diagnóstico, ele é feito através dos sinais e sintomas do exame físico, o raio-x do tórax, dependendo da solicitação do médico, o exame de escarro, para diagnosticar o tipo de infecção. Isso daqui também, quem vai determinar vai ser o médico que vai fazer a solicitação, tá? É porque a maioria do raio-x de tórax, geralmente quem faz a avaliação é o próprio médico, né? Existem alguns profissionais da enfermagem que sabem fazer a leitura, legal, mas a maioria são eles mesmos. O tratamento, a oxigenoterapia, sob forma de catéter nasal ou máscara, indicada para pacientes com dificuldades respiratórias. É o oxigênio, né, gente? Se for necessário, se for de orientação médica, nós vamos colocar o catéter nasal no nariz do paciente ou uma máscara para que ele fique recebendo a oxigenoterapia, dependendo da situação. Tem pacientes que às vezes nem é necessário. A umidificação do ambiente, essa umidificação a gente tem que ter cuidado também, porque nem todos os tipos de afecções pulmonares elas podem receber a umidificação, que é aquele aparelho que a gente coloca no apartamento para ficar umidificando o ar, né? Existem vários tipos deles. No caso da COVID, nós não estamos utilizando, porque ele pode proliferar o vírus através das gotículas desse aparelho, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Até a própria nebulização, quando o paciente está com COVID, ainda transmitindo, a gente também não pode fazer a nebulização, porque ele também ajuda a proliferar os vírus, tá? Os medicamentos prescritos, repouso no leito e exercícios físicos. Esses exercícios físicos, geralmente, eles são realizados com a orientação do fisioterapeuta pulmonar, né? É o mais correto. A gente tem que, se não tiver, pelo menos pedir uma orientação de quais são os exercícios que vocês podem fazer com esse paciente. É muito melhor. Hoje em dia, a gente sente muita dificuldade para encontrar profissionais, fisioterapeutas que têm especialidade em pulmonar. Eu acho que aqui, nem sei se tem, em Santarém a gente encontrava só um, mas agora, devido ao Covid, acho que muitos vão se interessar em fazer essa especialização, porque agora é muito necessária. É um tratamento específico para ensinar o paciente a controlar a respiração, a melhorar a respiração, posicionamento no leito, então é muito interessante. É sempre importante que esses exercícios eles sejam feitos baseados sob orientação do fisioterapeuta pulmonar, tá? A nebulização e a hidratação. Essa nebulização também tem que ser realizada na situação da pneumonia, porque é importante que ela vai fluidificar essas secreções que estão
no pulmão e ajudar a liberar através da tosse, tá? As complicações, hipotensão e choque, especialmente em pacientes que não receberam tratamento adequado, né? Se esse paciente ele não está conseguindo respirar direito, consequentemente ele vai apresentar dificuldade respiratória, ele pode ter uma queda de pressão e isso pode sim levá-lo ao choque, tá? Então a gente tem que observar sempre os sinais vitais para saber o que ele está apresentando naquele momento. A telectasia, colapso pulmonar devido à obstrução dos brônquios pelas secreções acumuladas. A gente tem que sempre verificar se esse paciente ele está apresentando alguma alteração nos sinais vitais para que a gente corra com esse paciente, porque ele pode ter uma parada também cardiorrespiratória devido a isso, tá? E se esse paciente estiver monitorado, sempre ficar avaliando e passando ao médico os sinais vitais que estão presentes naquele momento. O derrame pleural, o acúmulo de líquido entre as pleuras pulmonares, tá? Pode haver o extravasamento desse líquido e esse paciente começar a apresentar dificuldade respiratória. E, geralmente, quando acontece isso, a gente vê logo um certo afundamento na respiração dele. Por quê? Porque ele está tentando se esforçar ao máximo para adquirir, para que o pulmão dele se expanda, né? Ele se abra para o paciente respirar. Como ele está cheio de líquido, esse pulmão não vai abrir com facilidade, então a respiração dele vai ser muito curta. Então, os sinais vitais começam a alterar. Edema pulmonar, que é quando o pulmão ele pode ficar inchado devido à presença de líquido. As infecções e a insuficiência cardíaca congestiva, que pode levar o paciente ao óbito, tá? Devido ele não conseguir respirar direito e os sinais vitais começarem a cair, tá? A pleurite é uma inflamação da membrana que envolve os pulmões e reveste a cavidade torácica, denominada pleura, tá? Tem uma membrana que reveste esse pulmão, tá? Que nós chamamos de pleura. Quando ela inflama, ela pode acontecer devido à presença de bactérias, devido à presença de fungo, ou pode acontecer devido a qualquer outro problema que o paciente já tivesse antes, e aí foi desenvolvendo uma nova infecção e afetando esses pulmões, tá? De maneira geral, ocorre como uma complicação de pneumonia, pode ser uma tuberculose. A gente está tendo muitos não, mas a gente está vendo com mais frequência casos de tuberculose no município, mas a gente acha que é devido são consequências já do Covid, né? Porque até para fazer o diagnóstico dessa tuberculose está sendo bem difícil. O paciente ele está fazendo o exame de descarro, está fazendo raio-x e não está sendo identificado. A gente só está conseguindo identificar mesmo através da tomografia que é feita em Macapá. Então, isso está dificultando muito, né? Então, como é uma doença nova e ela gera vários outros problemas no paciente, a gente tem que ter cuidado, porque essa pneumonia, a tuberculose, a gente está tendo mais dificuldade para fazer o diagnóstico agora. Traumatismo torácicos, né? Oi, querido. Tá dando também muito caso de tifo, né? Tifo, mas é devido a tá chovendo muito, né? Muita chuva, então como a água daqui não é muito limpa e as pessoas consumem muito a água ainda sem ser tratada, a tendência é aumentar cada vez mais, né? E os sintomas deles são parecidos com os sintomas de Covid, né? Muito, muito parecidos, né? Aquela febre da diarreia, dor abdominal, dor de cabeça, muita dor de cabeça, né? Dá para confundir muito com Covid mesmo.
São muitas doenças agora que estão confundindo a gente, né? Às vezes você acha que o paciente está com Covid e você vai ver não é. Aí você tem que estar fechando o diagnóstico diferencial com várias outras coisas. Pneumonia, tuberculose, tifo, é muita coisa. Agora tem as dengues, né? A dengue, tem a chikungunya, que às vezes a gente acaba esquecendo essas outras doenças, porque a gente está só concentrada no Covid. Mas a gente está tendo esse cuidado, observando com mais precisão, encaminhando esses pacientes, porque a gente não pode também deixar passar isso daí, né? Tem que ter cuidado com o tifo, ele é muito ruim. Traumatismo torácicos pode acontecer devido a um baque muito forte no peito, né? Cirurgias torácicas, abscesso pulmonar, por algum motivo, alguma bactéria que se infiltrou nesse organismo, bronquiectasia, quando os brônquios eles estão muito afetados também, e o câncer de pulmão, tá? Então, tudo isso pode causar uma pleurite. Uma coisa vai puxando a outra. Os sinais e sintomas. O sintoma mais evidente é a dor no peito aguda, que se agrava ao respirar ou tossir, tá? O paciente sente muita dor quando ele tosse, quando ele respira também. Em alguns casos, pode ocorrer dor constante. Esse paciente, por mais que a gente faça os medicamentos para dor, ele continua se queixando, porque é algo que leva um tempo para ser tratado. Entre outros possíveis sintomas estão a falta de ar, né, consequentemente, mexeu no pulmão, vai faltar o ar, né? A tosse, a febre, a perda de peso, porque o paciente quase não consegue se alimentar, ele fica fraco. Isso dependendo da sua causa adjacente, tá? A gente tem que levar em consideração tudo o que aconteceu com o paciente, né? O diagnóstico, os sinais e sintomas e o exame físico, ele é muito importante. Essa ausculta pulmonar, eu acho que alguém me perguntou até um dia, enfermeira, tem como a gente ouvir? Tem, sim, ao escutar o pulmão do paciente, isso é treinamento, os médicos, eles são treinados para isso, né? Existem vários vídeos que a gente recebe durante o período acadêmico, que ensina a gente a identificar os sibilos, estertores, que são ruídos diferenciados que a gente vai aprendendo com o tempo, tá? E isso ajuda muito no fechamento do diagnóstico. O raio-x do tórax, a punção pleural, essa punção é para ver como é que está o líquido da pleura. O médico ele pode fazer uma punção com uma seringa específica, uma agulha específica, retirar parte desse líquido para fazer um exame laboratorial, tá? Isso já nos casos bem extremos, viu? O tratamento, a drenagem pleural, se for o caso, de retirar aquela quantidade de líquido que está na pleura, caso aconteça o derrame, tá? Para aliviar a compressão e facilitar a respiração. Essa drenagem pulmonar, gente, ela é muito agressiva às vezes. O paciente ficar com aquele tubo no pulmão para ficar fazendo aquela drenagem. Em criança, nossa, chega a dar dó na gente, né? Mas às vezes é necessário. E o paciente quase não consegue se movimentar direito, porque fica um tubo anexado com um vidro para ficar recebendo essa drenagem. Então, é bem dolorido, é bem doloroso, né? E o tratamento medicamentoso também, tá? Isso dependendo da prescrição médica, tá? Os cuidados de enfermagem, cuidados com a drenagem torácica se houver, tá? Manter a conexão em frasco estéreo, vedado. Quando o paciente ele tá com essa drenagem torácica, né, essa drenagem pulmonar, a gente tem que ter cuidado, porque a função, tanto de vocês quanto nossa, às vezes, é fazer a troca desse frasco.
Então, a gente tem que ter cuidado no momento de fechar a conexão, para fazer a limpeza, porque pode entrar ar para o pulmão do paciente. Então, tem que ter toda uma técnica, mas isso aí vocês só vão aprender quando vocês tiverem uma oportunidade de realmente visualizar esse procedimento. É um catéter que fica conectado no tórax do paciente, né, na região do pulmão, e esse catéter fica conectado a como se fosse um copo de vidro, né, que fica recebendo essa drenagem. Então, isso tem que ser trocado, dependendo da orientação médica, uma vez ao dia, e tem que ter cuidado para retirar, para fazer a limpeza dele, porque senão, se a gente não tiver cuidado, pode entrar a pulmão do paciente. Então, a gente tem que fazer isso com muita atenção. E, geralmente, sempre é colocado também dentro desse frasco um pouco de soro fisiológico, justamente para o frasco não ficar vazio, né? E ele não ter o risco de aspirar muito ar. Eu já vi colegas de trabalho fazerem esse procedimento errado e o paciente quase vira a óbito, por colocar o frasco sem nada dentro, e o paciente o pulmão dele começou a encher de ar, e ele começou a passar muito mal, foi muito difícil. Tem que ter muito cuidado na realização desses procedimentos. Geralmente tem que ser alguém que tenha realmente prática para realizar esse procedimento. Manter a conexão em frasco estéreo, tá? Limpo, vedado, para não permitir a penetração de ar e o refluxo de líquidos para dentro da cavidade, tá vendo? Tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Trocar a drenagem diariamente, dependendo da prescrição, medir a quantidade e a observação do aspecto da drenagem. Essa drenagem, essa secreção que foi liberada pelo paciente, ela está transparente, ela está amarelada, ela está purulenta, ela está sanguinolenta, qual foi a quantidade, quantos ml que foi desprezado. Tudo isso a gente tem que prestar atenção para colocar no prontuário do paciente, tá? Para saber a quantidade que está sendo eliminada, principalmente. Saber se tiver, a cada vez que vai diminuindo essa quantidade, quer dizer que a infecção está diminuindo. Então, isso é muito bom, tá? Manter um ambiente limpo e confortável. Controlar os sinais vitais, principalmente se esse paciente estiver utilizando a drenagem torácica, porque ele pode, de alguma forma, apresentar uma hipotensão, esses sinais vitais caírem, tá? Observar sinais de complicações como dispneia, a dificuldade para respirar, dor, calafrios, náuseas, cianose, tá? E choque também. Alguma dúvida até aí, gente? Não, até agora não, professor. Tá tranquilo. Não, tranquilo. Tô com a minha garganta meio irritada ainda. Diz que, às vezes, quando eu paro um pouquinho. As DPOC, é DPOC, não é de POC, como algumas pessoas falam, tá? De POC é errado, não existe. É DPOC, tá? De uma forma abrangente, é um grupo de doenças como a bronquite, a bronquiectasia, a asma brônquica, a enfisema pulmonar. Todas elas levam a uma condição irreversível associada à dispneia e ao fluxo aéreo reduzido. Atualmente, as doenças mais importantes do grupo são a bronquite e a enfisema. Olha só, a bronquite, ela é muito comum, é uma doença caracterizada pela inflamação das membranas que revestem os brônquios e os bronquíolos, ocorrendo um aumento da produção de muco e a dificuldade para eliminá-lo. Geralmente, ele acontece por alergia, né, algumas daquelas pessoas que têm alergia a alguns produtos de limpeza, perfumes, cloros, a poluição atmosférica, o fumo, a deficiência nutricional, infecção viral, bacteriana, fungos, e também é causada de forma hereditária,
tá? Crianças nascidas de mães fumantes têm a maior predisposição. Tem muita mãe que acha que pelo fato dela fumar, ela não está, de certa forma, prejudicando essa criança. Ela está, sim, prejudicando, porque a criança vai receber também tudo que ela está inalando. Então, a maioria das mães que são fumantes e geralmente as crianças delas apresentam também problemas futuros, como bronquite, tá? Tudo isso devido à mãe ter inalado cigarro, né? Climas muito frios. Oi? Qual que é a diferença da bronquite asmática? A bronquite asmática, geralmente, ela é mais associada a substâncias, tá? E principalmente aqueles pacientes que já têm a asma, né? Ele vive com a asma. A asma, geralmente, ela é um tratamento contínuo. Dificilmente você vê uma pessoa curada com a asma, ele vai acompanhar a vida toda. Então, como eles são asmáticos, eles têm muito mais facilidade para desenvolver uma bronquite, que são as inflamações dos brônquios, né? Entendi. É muito mais complicado. É como se ele todo tempo tivesse com uma resistência baixa, todo tempo ficasse desenvolvendo uma bronquite. Aí tem contato com cigarro, tem contato com produtos, aí só é uma questão de tempo para ele desenvolver. Tá? Olha, clima frio, úmido, tem pessoas que não podem pegar um chuvisco, né? Aí já começa a apresentar, começa a tossir, já começa a espirrar, e começa a desenvolver uma bronquite, e isso vai depender muito da questão da imunidade também, tá? Se a pessoa está com a imunidade comprometida, ela vai ter muito mais facilidade para desenvolver esse tipo de doença, tá? A bronquite aguda, ela geralmente inicia-se com a infecção das vias aéreas superiores e atinge o trato respiratório, aparecimento súbito com a duração de 1 a 2 semanas. É aquela infecção que geralmente ela começa na narina, aquela irritabilidade, e vai chegando na garganta, quando você vai ver, já está uma coisa mais severa, né, podendo levar de 1 semana a 2 semanas para recuperar. A bronquite crônica, ela caracteriza-se por infecções recorrentes, os sintomas. Desliguem os fones, por favor. Fica chiando muito para mim. Obrigada. A bronquite crônica, ela caracteriza-se por infecções recorrentes, os sintomas desaparecem por algum tempo e retornam, podendo persistir durante anos e se agravar, levando complicações mais sérias ao trato respiratório. Observem a figurinha que o brônquio normal, ele é bem limpinho, ó. Não tem presença de secreção, né? Já o paciente com bronquite crônica, observem que ele é cheio de secreção, olha, amarelada, ou seja, já está com uma infecção bacteriana, provavelmente, né? Então, já está cheio de secreção purulenta aqui. Tá? Então, é isso que vai afetando toda a estrutura respiratória do paciente, e ele vai começando a apresentar vários outros problemas, porque uma doença vai puxando a outra, tá? Sinais e sintomas. Tosse persistente produtiva, sempre com aquele excesso de catarro, de secreção, apresentando uma expectoração mucopurulenta, né, espessa e de coloração amarelo esverdeado. As crises de tosse aparecem mais frequentemente pela manhã, porque geralmente quando o paciente fica deitado, aquela secreção fica toda acumulada, principalmente quando é criança, ela não sabe escarrar, né, ela não sabe colocar aquilo para fora. Às vezes a criança fica sufocada, às vezes ela tem que vomitar aquilo ali para poder soltar aquela secreção. É muito mais difícil curar a criança numa situação dessa, né? A criança não sabe falar, ela não sabe escarrar. O adulto sabe, a criança não. A dispneia, que é a dificuldade para respirar, os roncos no peito, que são os sibilos, estertores, né? E a febre e o cansaço fácil. Ele cansa fácil porque não tá tendo
o pulmão suficiente para expandir, para ele respirar com facilidade. Então, consequentemente, ele fica mais debilitado e vem esse cansaço com mais facilidade. Tudo bem até aí, gente? Ei, Benedita, desliga o fone. Tá ligado? É tu, Benedita. Será, Benedita? Não tinha prestado atenção. Desculpa aí. É porque daqui dá para ouvir. Só dá para ver os chiados, não dá para ouvir muita voz, não. O diagnóstico, a nossa anamnese, né? Será, Benedita? A nossa anamnese, tá? Tem que fazer, coletar o histórico do nosso paciente, saber o que aconteceu, como foi que chegou a esse ponto, o exame físico, que é importante, principalmente na criança. A criança, quando ela está com alguns problemas respiratórios, às vezes ela aparece afundamentos intercostais neles, né, que a gente aprende a verificar com o decorrer da profissão. O raio-x também, se for de solicitação médica, pode ser realizado. Os testes de sensibilidade alérgica, a gente sabe que esses testes, eles são difíceis para a gente realizar, dificilmente a gente encontra médicos alergistas, né? É muito difícil, mas quem tiver a possibilidade de fazê-los, é muito interessante, porque aí a gente descobre se aquele paciente é alérgico à fumaça, alérgico a lã, alérgico a algum produto, né? E para poder afastar, principalmente quando os pacientes já têm asma, né? E tem a facilidade para desenvolver as bronquites, então é bem melhor que ele consulte com um alergista que já faz uma avaliação criteriosa do que ele pode ou não ter contato. Excesso de pelo de cachorro, pelo de gato, sofá tem que ser colocado ao sol, tem que retirar essas plumas que são utilizadas agora nesses tapetes, cortinas, tem muita coisa que tem que ser retirada desses pacientes quando eles estão com alguma dessas afecções, tá? Só um minutinho, gente. Tô em aula, Liana. Tô em aula, tá? O tratamento. Repouso, se possível, né? A gente sabe que tem pessoas que, mesmo doentes, não conseguem ter um repouso, às vezes tem que fazer as coisas em casa, tem que cuidar de filho, fazer comida, lavar roupa, né? É difícil, principalmente quem é dona de casa, ter um momento para repousar realmente. Mas o que a gente pode orientar os nossos pacientes é que eles tenham repouso, façam as medicações prescritas, o vapor úmido, nesses casos, tá? Lembre de que nem todas as vezes podem ser utilizados, no caso de Covid não pode, inalações e nebulização. Temos que ter cuidado também na realização dessa inalação e da nebulização, porque, principalmente se ele é utilizado de forma coletiva, né, como o Covid está aí, tem que sempre orientar as mães para que essa criança tenha a máscara só dele, ou fazer a higienização adequada, deixando de molho, lavar bem, tá? E, de preferência, não fazer esse tipo de inalação na área hospitalar, né? Se tiver condições de fazer em casa, com seu próprio aparelho, melhor ainda, né? Agentes fluidificantes para auxiliar na expectoração, isso dependendo da prescrição médica. Para alguns pacientes, é recomendado modificar seu hábitos de vida, local de trabalho e clima, principalmente se o paciente, se o paciente tem asma, tá? Tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente precisa até mudar de casa. Tem casas que às vezes tem infiltração, às vezes é o forro que solta pó. Então, isso vai depender muito da especificidade de cada paciente, tá? Prática de esportes que estimulam a respiração, como natação, ginástica e outros fora do período de crise. Isso também a gente só pode orientar mediante a avaliação médica, para saber se aquele paciente está apto ou não para fazer esse tipo de exercício, tá?
de preferência na presença de um fisioterapeuta pulmonar também, tá? Cuidados de enfermagem, manter o ambiente umidificado, aquecido, evitar pó, fumaça e qualquer fator irritante, tá? Observar e anotar dados sobre a expectoração, a coloração, aspecto e quantidade. Já expliquei isso aí para vocês, né? Incentivar o paciente a fazer exercícios respiratórios indicados pelo fisioterapeuta. Às vezes, o fisioterapeuta ele pode não estar presente no momento da consulta, mas ele pode repassar para o próprio paciente aqueles exercícios que ele pode realizar, muitas vezes em casa ou no leito. E a gente também, a gente pode pedir essa orientação para esse profissional e nós fazermos com o nosso paciente sem problema nenhum, tá? Estimular a ingestão de líquidos, como prevenção de desidratação e para auxiliar na expectoração. Quanto mais líquido ele tomar, mais fácil vai ser dele soltar e expelir essa secreção. Idosos e crianças, a gente tem que estar muito atento com relação à ingestão de líquidos, para ele não desenvolver uma desidratação, tá? Controlar os sinais vitais, especialmente a frequência respiratória e a temperatura. Essa frequência respiratória, a gente não vai falar para o paciente, lembre, né? Não tem como você, olha, eu vou conferir tua respiração. Não pode fazer isso, porque no momento que você faz isso, o paciente vai alterar a respiração dele de forma imediata. Então, não dá para você avisar o paciente. Sempre verifica o pulso dele, faz de conta que você está verificando o pulso, mas no momento que você está com a mão aqui sobre o pulso dele, você está olhando para a região do tórax e conferindo a respiração dele. Lembre que a contagem da respiração, ela é um movimento só. A inspiração e a expiração é só uma contagem. Não é expiração 1, expiração 2. Não, inspiração e expiração equivale a 1, tá? Essas coisas parecem ser simples, mas na hora elas fazem muita diferença. Porque tem muitas pessoas que ainda fazem errado essa contagem respiratória. A administração de medicamentos conforme a prescrição médica. Orientar o paciente fumante para que, se possível, abandone o vício. Isso aí é uma luta que a gente vai ter, principalmente para esses pacientes que já são dependentes desse cigarro, né? A maioria das vezes a gente não consegue, ele pode até parar por um período para se restabelecer, mas às vezes ele pode parar, ele pode voltar a fumar. Infelizmente, isso não depende da gente, vai muito da força de vontade do próprio paciente, né? Mas a gente pode conversar com ele, conversar com a família, para que ajudem nesse processo de abandono desse vício, tá? É muito importante que esse paciente realmente abandone o fumo. Manter o paciente calmo, pois a tensão emocional pode agravar sua situação. Lembram que em quase todas as afecções que nós estudamos, sempre está a questão emocional, a questão do estresse, né? O paciente está estressado emocionalmente. É aquele conceito de saúde, é o bem-estar biopsicossocial, né? Ele tem que estar bem fisicamente, tem que estar bem psicologicamente, financeiramente, espiritualmente, para ele poder estar com saúde. Então, nesse momento, o estresse, ele é preocupante, porque o paciente ele não vai ter paciência para esperar o tratamento, ele vai ter que parar de fumar, ele vai ter que fazer mudanças, às vezes, de ambiente, ele vai ter que, às vezes, ficar em observação. Então, tem que ter muita paciência com esse nosso cliente, tá? Para que ele não desista. Dúvidas até aí, gente? Não. 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 Vocês estão quietinhos hoje? Acho que vocês estão dormindo, não estão nem assistindo minha aula. Eu tô assistindo, tô só cansado. Não tô assistindo. Eu também tô assistindo. Ligada na Acho aula. que vocês só acordam quando eu pergunto, gente, tem alguma dúvida? Aí todo mundo se esperta de novo. Eu tô ouvindo. Bora lá. Broncoectasia
Doença infecciosa crônica, onde ocorre uma dilatação anormal dos brônquios e bronquíolos. Nesses locais ocorre um acúmulo de secção purulenta. A retenção de secreções leva ao abscesso pulmonar e, consequentemente, à fibrose irreversível. Essa fibrose, gente, é como eu expliquei para vocês na aula anterior, é quando o tecido ele fica endurecido, né? Ele fica endurecido, e aí, então, se o pulmão ou os brônquios e os bronquíolos, eles ficarem endurecidos, como é que vai ter expansão? A gente precisa de expansão para respirar, né? Então, se ele começa a apresentar abscesso pulmonar, excesso de secreção e ainda apresentar fibrose, fica muito difícil trazer a saúde desse paciente novamente, né? As causas podem ocorrer devido à complicação de uma pneumonia, de uma bronquite, de uma sinusite crônica, baixa resistência do aparelho respiratório e aspiração de corpos estranhos, tá? Os sinais e sintomas: escarro abundante, muita secreção, espessoso, coloração amarelada, esverdeada e refuginoso, que pode ser presença de sangue já, né? E odor fétido, quando ele está numa situação bem agravante, bem avançada, tá? A tosse, principalmente pela manhã, e à noite também pode acontecer. A perda de peso, podendo ainda acontecer dificuldade respiratória. O paciente, ele vai apresentar essa perda de peso devido a ele estar muito debilitado, né? Se ele debilita muito, ele não consegue se alimentar, ele começa a ficar fraco. Então, tudo isso vai fazendo esse paciente definhar cada vez mais. Então, ele vai perdendo peso, ele vai ficando cada vez mais fraco, tá? Mais fraco. O diagnóstico é o exame físico cefalocaudal, né, para saber o que está acontecendo no corpo desse paciente. A anamnese, toda a historinha do paciente, que sempre está presente na nossa vida, aí a anamnese. O raio-x por prescrição e o exame de escarro, se realmente for necessário, dependendo da solicitação médica também. Caso eles não consigam identificar esse diagnóstico através de todos esses exames aqui, aí pode ser feito a ultrassonografia, a ressonância, aí vai depender da solicitação do médico, tá? O tratamento, em geral, ele visa a drenagem do material purulento e a manutenção do estado geral do paciente, a drenagem postural, a nebulização, a dieta e o repouso. Observem que esses tratamentos, eles são muito parecidos, né? Eles são muito parecidos, de todas as infecções que nós estudamos desde lá de cima, eles são muito semelhantes. Os medicamentos prescritos também, tá? Os cuidados de enfermagem: proporcionar repouso, conforto e higiene a esse paciente, especialmente a higiene oral constante. Se esse paciente ele estiver acamado, nós temos que fazer essa higiene por ele, né? Se ele não puder se movimentar, você pode fazer essa higiene no leito, e se ele estiver consciente, você pode fazer para que ele, pelo menos, enxague, faça o processo de lavagem com aqueles antissépticos bucais, né, para lateralizar e fazer a lavagem da boca várias vezes ao dia, dependendo da situação. Se o paciente estiver em coma, a gente mesmo pode fazer essa higiene dele através de uma espátula com uma gase e fazer a limpeza da boca do paciente, tá? Orientar o paciente para a drenagem postural e exercícios respiratórios. Lembrem da presença de um profissional aqui, que é sempre muito importante. Eu digo isso porque a gente não pode fazer qualquer tipo de movimento com esse paciente sem orientação, tá? Cuidados referentes à administração de medicamentos e oxigênio. Essa oxigenoterapia também, ela é prescrita pelo médico. Se for mandado diminuir ou aumentar, sempre vai estar presente no prontuário dele. Administração, cuidados gerais, conforme as manifestações do paciente, se o paciente está evoluindo ou se ele está involuindo. Esses cuidados gerais, eles vão ser de acordo com a necessidade de cada paciente.
e a hidratação oral, tá? Se possível, tá? Dúvida, gente? Nenhuma. Até agora não. Só tomar uma água. Essa gripezinha chata tá me deixando. Tô meio mole hoje. Aí vamos lá. A asma brônquica a asma é o estreitamento dos brônquios, canais que levam ar aos pulmões, que dificulta a passagem do ar, provocando contrações ou broncoespasmos. As crises comprometem a respiração, tornando-a difícil. Quando os bronquíolos inflamam, segregam mais muco, o que aumenta o problema respiratório. Na asma, expirar é mais difícil do que inspirar, uma vez que o ar viciado permanece nos pulmões, provocando a sensação de sufoco. Lembra que eu falei para vocês, o paciente, quando ele tem asma, ele tem muito mais facilidade para desenvolver uma bronquite, né? Por quê? Porque o estado imunológico dele geralmente é mais debilitado, é mais enfraquecido. Então, qualquer contato com poeira, né, com produtos químicos, substâncias de forte odor, até mesmo algum tipo de perfume, isso pode levar a uma bronquite. E se o paciente tiver uma asma, pior ainda, né? Então, olha as causas: alergia, poeira, pólen, pelos de animal, mofo, ácaros, alimentos. Então, tudo isso aqui pode fazer o paciente desenvolver uma asma brônquica, tá? Tensão emocional também está sempre presente, né? A questão do estresse, a questão do emocional do paciente, infecção das vias aéreas inferiores e superiores, né? Exercícios físicos, poluentes ambientais e hereditariedade, tá? Isso é muito comum com os outros, né? Não precisa eu aprofundar muito, né, gente? Tá muito semelhante aos outros, né? Sim, sim. Os sinais e sintomas também são semelhantes à falta de ar, à tosse seca, o chiado, né? E a opressão no peito. Devido o pulmão estar muito comprometido, então ele fica com aquela dificuldade respiratória, tá? Observação. A excitação física e emocional pode desencadear as crises asmáticas. Isso depende, né? Depende se o paciente ele já foi asmático, essa questão emocional e essa questão física também, às vezes ele pode estar fazendo alguma atividade física, né, exagerada, então isso pode desenvolver um processo asmático, tá? O diagnóstico é feito por ocasião das crises asmáticas, né? Até, na verdade, é um pouco difícil, porque que geralmente, principalmente aqui, quando os pais levam as crianças para fazer avaliação com a gente, geralmente ele já passou desse momento de crise, né? Ele já está mais se recuperando, mas ele é melhor para a gente fechar o diagnóstico quando o paciente está realmente em crise asmática, que é mais fácil da gente identificar os problemas dele. Pois fora desses períodos, o paciente geralmente apresenta as funções pulmonares normal. Olha, geralmente quando o paciente se recupera, utiliza os medicamentos, ele vai ficar bem, então fica difícil a gente ver se ele está com algum problema pulmonar ou não. Quando ele está em crise, fica mais fácil da gente identificar e fazer os exames específicos, né? E quando ele não está em crise, ele tem uma função normal desses pulmões, ele tem uma vida normal, respira bem, vive bem, tá? Isso é questão de adaptação mesmo. Exame físico, raio-x do tórax, exame de sangue e teste de sensibilidade, que eu falei para vocês que pode ser realizado com os alergistas, né? O tratamento, medicamentos prescritos, tá?
Cuidados de enfermagem, proporcionar medidas de apoio e segurança ao nosso paciente, manter o paciente umidificado, aquecido, livre de qualquer fator irritante. Esse ambiente umidificado é aquilo que eu falei para vocês, a utilização do umidificador de ar, tá? Em alguns hospitais a gente utiliza, e em casa, geralmente, as pessoas, é difícil a gente encontrar pessoas que tenham aparelho umidificador, mas é um aparelhinho como se fosse como se um aparelho de nebulização ligado o tempo todo, né? A gente enche ele de água, ele fica girando a noite toda e liberando aquela fumacinha para manter o ambiente umidificado. Tem algumas pessoas também que, quando não tem condições de comprar um aparelho de umidificador, eles utilizam aquela velhinha toalha, né? Aquela toalha molhada, molha a toalha e deixa ela pendurada numa parte do quarto para ela também fazer um processo de umidificação quando se tem ar-condicionado, tá? Às vezes ajuda também. Tem pessoas que colocam também um balde de água dentro do quarto, né, num cantinho, para o ar não ficar muito ressecado, também ajuda. Manter o paciente aquecido, livre de qualquer fator irritante. Deve-se orientar o pessoal da limpeza para evitar o uso de cera, o uso de desinfectantes fortes, isso não somente na área hospitalar, mas também dentro da própria residência, né? Orientar essas mães, orientar essas famílias que evitem o uso de material forte, principalmente se for criança, se for idosos, evitar cera, desinfetantes fortes. Cuidados especiais na administração de oxigênio, sempre verificar a quantidade exata a ser administrada, tá? Observar se aquele paciente também, às vezes eles mexem no oxigênio também, diminuindo a quantidade, às vezes a família retira a sonda porque acha que está ferindo o paciente, então a gente sempre tem que observar. Catéter, oi? Sem contar que, às vezes, eles mesmo vão lá no soro e acelera, né? Isso é muito preocupante, gente, porque às vezes, eu vou abrir aqui porque eu quero ir para casa. Eles não têm a noção de que, se for colocado um soro lentamente, é porque ele tem que tomar aquele soro de forma lenta, né? Que se for colocado ele aberto, aquela pressão pode subir ou pode ter um efeito contrário do que a gente necessita. E a maioria, alguns deles não entendem que não é porque a gente quer que fique lento, é a necessidade de que ele precisa naquele momento. Às vezes o oxigênio também. Às vezes o paciente está apresentando saturação baixa, mas ele está bem, às vezes ele não está apresentando nada. Então, a gente coloca o oxigênio, ele vai lá e tira, né? Mas eu não quero, às vezes está ferindo meu nariz e tal, e às vezes nem é isso. É pura falta de orientação mesmo. É difícil, é bem complicado. Eu já vi pacientes quase entrarem em choque por abrir o soro de forma repentina, pacientes hipertensos, com soro fisiológico, e abrir para ir para casa e a pressão disparou. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Sempre estar atento a esses pacientes teimosos, sempre. Tem uns que sempre gostam de aprontar com a gente. Observar a frequência e intensidade respiratória, a cor da pele, o pulso, aspecto da expectoração e do estado emocional, tá? Isso aqui eu acho que já está bem claro para vocês também, tá? Incentivar a ingestão de líquidos, principalmente em idosos e crianças, tá? Como o paciente fica debilitado, ele fica, muitas vezes, não quer comer, não quer se alimentar, então a gente tem que trabalhar essa questão da ingestão de líquido para não desenvolver uma desidratação. Vai ser muito pior, tá? Sempre colocar a mãe para amamentar o bebê, se for necessário, o idosinho sempre colocar ele para tomar algum líquido, mesmo que ele não queira. A gente sempre tem um jeitinho de fazerem eles se alimentarem ou tomarem alguma coisa. Administrar medicamentos conforme a prescrição e observar os efeitos, como palpitações, né? Se esse paciente está tendo algum tipo de palpitação, se ele está nervoso, se ele está agitado, se ele está ficando pálido, de repente ele começou a apresentar algum tremor, algum edema, retenção de líquidos. Todas essas situações a gente tem que estar em alerta.
tem que ter cuidado, gente, nessas afecções respiratórias. Tem gente que usa muito esses, Sorine, né? Assim, criança. E tem alguns tipos de medicações que elas mexem com o coração, né? Eu já vi histórias de que a mãe deixou em algum lugar, a criança pegou e colocou várias vezes no nariz. Quando ela foi ver, a criança estava quase em choque, né? Porque alterou a pressão, às vezes baixa muito a pressão do paciente, ele pode vir a óbito, tem que ter muito cuidado. O Beratec também, que é utilizado para fazer a nebulização. Tem mãe que não sabe utilizar, coloca o Beratec de qualquer forma, ele não é assim. Ele tem que ser realizado segundo a prescrição médica. Oi. Até o médico. O Beratec não pode ser muito. Não pode ser muitas gotas, né? Não, O Beratec. Geralmente é utilizado o Atrovente, o Beratec e o soro fisiológico. Mas a gente tem que ter muito cuidado com o Beratec, porque ele acelera os batimentos cardíacos, principalmente no bebê. Uma criança já morreu do meu lado por causa do Beratec. É muito perigoso, gente. A criança morre de uma hora para outra. Ela para. O adulto também, quase que é farelo também, que esse negócio de Berotec. O farelo, Fiquei tremendo todinha quando eu coloquei. Não, Dá, gente. Dá uma reação na gente. Nosso coração acelera. Nosso coração acelera quando você vai ver a criança também, ela fica muito mal. Aquele salbutamol também, que às vezes a gente dá para as crianças, né? Aquilo é um perigo, gente. Se ele for dado em excesso, o coração da criança vai a 1000. Às vezes o bebê, por mais que tome uma pequena quantidade, a criança fica agitada. Ela começa a correr, ela começa a dar, ela fica agoniada, ela nem sabe o porquê, é efeito da medicação. Esses medicamentos a gente tem que ter muito, muito, muito cuidado. Muito cuidado mesmo. Eu já vi situações na unidade de saúde e de mãe dar para a criança tomar o Beratec, né? Deu para a criança tomar. Já pensou? A criança ingerir o Beratec? Né? Mãe, como é que tu estava fazendo isso? Eu estava dando tantas gotas para ele por dia. E o menino passando mal o tempo todo? Né? Mas a questão, às vezes, também é falta de atenção das mães, porque às vezes a gente orienta, mãe, olha, são 5 ml de soro fisiológico, são tantas gotinhas de Beratec, tantas gotinhas de Atrovente, às vezes elas não prestam atenção e vão fazer coisa errada em casa. Tem que ter muito cuidado. E nas unidades básicas de saúde, a gente faz a realização da nebulização, né? Agora nós estamos parando mais devido ao Covid, né? Mas quando a gente vê que é um paciente, é um bebê que a gente está vendo que é só mesmo uma obstrução nasal, dá para a gente fazer, mas tem que ter cuidado. E sempre identificar com rótulo nos vidros. Escreve mesmo, pega nos paradrapos, escreve Beratec bem grande, escreve Atrovente bem grande, porque os nomes deles científicos, eles são muito parecidos. O ipratrópio Brometo de ipratrópio, brometo, é muito semelhante, não estou lembrada agora, né? Eles são muito semelhantes. Então, confundem a nossa cabeça mesmo. Tem que ter muito cuidado. Identifica. Aqui em casa, na minha caixinha de remédio das minhas crianças, eu identifico bem grande, num pedaço de esparadrapo, o salbutamol também, ainda coloco cuidado, bem baixo, né? Porque às vezes, de repente, alguém quer dar, assim, é só um xarope, eu vou dar. Não, não dá, tá aqui, cuidado, só dá se realmente for necessário. Ele também deixa a criança muito agitada. Esse salbutamol é o mais forte? Ele é o que, professora? É um expectorante? É o quê? O salbutamol, ele é utilizado principalmente para... Eu acho que ele é um corticoide. Geralmente ele é utilizado para pacientes que têm asma. Ah, tá. Porque o médico passou esse para mim. Mas a mãe já me fez medo, nem tomei. Não, ele pode ser utilizado. Ele é um ótimo remédio. Ele é muito bom, só que tem que ser utilizado com cuidado. Né? Você tem que tomar o que realmente o médico passou. Tem que tomar ele assim de forma aleatória. Ou dá porque o filho, eu vou dar mais uma vez para ver se ele melhora logo, porque tem mãe que faz isso. É tomar o que o médico prescreveu. Agora, se você tomar e sentiu reação, por exemplo, teu coração acelerou, você sentiu sudorese, de repente você sentiu a tua pele fria, suspende.
Sentiu alguma alteração, suspende. Agora, se você tomou e se sentiu bem, continua, faz o tratamento, porque ele é muito bom. Só tem que ter cuidado. São medicamentos perigosos. Se ele tomou, se ele passou, é porque você está precisando. O dexametasona não é corticoide também, não, professora? Dexametasona, eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Só que se eu acho que a função dele deve ser. Eu não estou bem lembrada da função dela agora. Mas é um antialérgico também. Pois é, ele passou os dois, aí eu não ia tomar os dois, não. Eu tomei só o dexametasona, que eu já tomava. Não, mas pode ser passado. Pode ser a dexametasona com o salbutamol, pode ser passado, mas na dosagem correta. Ele não vai te passar uma medicação para te prejudicar. Tu faz. Mas eu sou medrosa mesmo, meu. Aí eu já tenho medo de tomar remédio, aí eu não tomei. Mas se tu não tomar o remédio, tu não vai melhorar nunca. Por isso que tem o intervalo das medicações, né? Aí, se você apresentar alguma coisa, alguma alteração, você suspende. Mas é necessário que seja tomado, sim. Eles são medicações ótimas, mas tem que ter cuidado. Vamos lá. Orientar o paciente e a família para que em casa evitem todos os fatores alérgicos. Tapetes, cortinas, geralmente acumulam poeira, travesseiros, cobertas de pena, de lã, fumaça, bolor, inseticidas que apresentam cheiro forte, flores dentro de casa, animais, cão, gatos, aves, também devem ser evitados, né? Às vezes a gente não sabe por que a criança tá apresentando vários problemas respiratórios, mas às vezes são essas questões aí que a gente não está tentando. Às vezes é aquele lençolzinho que ele está dormindo que é muito peludinho, às vezes acaba acumulando poeira, às vezes é o gato que está muito perto dele, solta pelo pela casa, né? São aquelas camas de criança que está cheio de almofada também. É bonitinho, é bacana, tudo, mas tem que ter cuidado. Edredom, professora, também? Edredom também, principalmente nesse período de frio, às vezes a gente deixa muito tempo o edredom guardado, né? Às vezes, nem todas as vezes você tira e lava, você tira logo para usar, né? Então, como está muito tempo guardado, às vezes acumula poeira. Então, é isso que tem que ter cuidado. Sempre de preferência, você sabe que você vai utilizar, lava antes. Lava antes. Alguém colocou aqui, o bromidato o nome do Berotec e da Trovente, é isso mesmo. Sempre tem que lavar, tá, gente? Ensinar e estimular os exercícios respiratórios, tá? O efizema pulmonar é uma doença respiratória na qual os pulmões perdem a elasticidade devido à exposição constante a poluente ou tabaco, principalmente o que leva à destruição dos alvéolos, que são estruturas responsáveis pela troca de oxigênio. Esse processo de perda de elasticidade pulmonar ocorre gradualmente e, por isso, na maioria dos casos, os sintomas demoram a ser notados, tá? O efizema pulmonar não tem cura, mas o tratamento para aliviar os sinais e sintomas e melhorar a qualidade de vida, de forma que normalmente é feito com o uso de acordo com a recomendação do pneumologista. O efizema pulmonar é uma das afecções mais graves, tá? Porque o pulmão ele vai perdendo a função. Então, no momento que ele vai perdendo a função, ele vai perdendo a vida, né? Então, fica mais restrito, não tem uma cura específica, e o tratamento também ele vai de acordo com a orientação médica. Mas isso geralmente acontece naqueles pacientes idosos, que são muitos anos de tabaco, muitos anos de cigarro, né? Antigamente, os idosos, eles usavam muito esse tabaco, né? Era aquele cigarro que envolvia num papelzinho antes, né? Aquele tabaco puro. E muitos idosos de antigamente morreram de efizema pulmonar devido à consequência da utilização desse tabaco. Hoje eu não sei se ainda é utilizado esse tipo de material, a gente encontra mais esses cigarros que são industrializados, né? Mas também que levam a efizema pulmonar se for utilizado muito em excesso, tá? E é uma pena que é uma afecção que
que ela não tem um retorno muito eficaz, não. A tendência é vencer piorar, piorar, piorar. É mais a questão, é qualidade de vida, né? Até porque o pulmão, ele vai ter a perda da elasticidade pulmonar. Então, o pulmão não vai conseguir expandir com muita facilidade. Ele vai ter uma expansão restrita. Então, no decorrer do tempo, ele pode ir atrofiando, 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 e vai ficando cada vez mais restrita essa respiração, tá? Os fatores, as causas predisponentes. A causa é desconhecida, muitas vezes, mas pode ocorrer como a complicação de uma asma, de uma bronquite, o fumo, a poluição ambiental, os fatores hereditários. Os fatores hereditários parecem desempenhar um papel importante no aparecimento do enfisema também, tá? Vocês viram que algumas dessas doenças, elas são hereditárias? Vocês observaram isso? Sim. Pois é, tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado. Geralmente, se os nossos pais apresentam, se essas doenças forem hereditárias, facilmente nós podemos apresentar aos nossos filhos também. Isso é uma cadeia, né? De Meu irmão, ele é asmático também e os 3 filhos dele são asmáticos. É muito ruim, né? A asma, eu acho que é uma das piores afecções, principalmente para uma criança. Você vê um filho com uma crise asmática, nossa, gente, é horrível. É muito difícil. É desesperador, às vezes, né? É desesperador. Quem tem criança que tem asma, a mãe sofre junto, o pai sofre junto, que às vezes a gente tem que sair correndo desesperado com essas crianças para o hospital, é muito difícil. É muito complicado. A incidência é maior em homens acima de 45 anos, tá? Os sinais e sintomas. Sensação de falta de ar, chiado no peito, tosse persistente, dor ou sensação de aperto no peito, os dedos das mãos e pés azulados, né, que devido à cianose, se ele tem falta de ar, ele começa a apresentar a cianose, então os dedinhos começam a ficar azulados, tanto dos pés e das mãos, o cansaço, né, faz qualquer tipo de movimento, esse paciente, ele vai apresentar dificuldade, ele vai cansar com mais facilidade, se ele andar um pouco, ele vai apresentar cansaço, aumento da produção de muco, vai ter mais facilidade para esse tipo de secreção acumular no pulmão, o inchaço do tórax e, consequentemente, do peito, maior susceptibilidade a infecções pulmonares, ele já tem um problema, então ele vai ter muito mais facilidade para adquirir outras doenças, dor ou sensação de aperto no peito. Olha, eu repeti aqui. Aumento de produção, tá repetido, tá, gente? Acho que na hora de copiar e colar eu repeti. O diagnóstico, eu vou corrigir antes de mandar a apostila para vocês. Sinais e sintomas. O diagnóstico ele é feito através da avaliação dos sinais e sintomas e do exame físico desse paciente, a determinação da capacidade vital, a espirometria. Essa espirometria, ela é um exame que é feito, onde o paciente ele vai aspirar, né, ele vai soprar dentro de um aparelhinho, e esse aparelhinho ele vai fazer uma leitura computadorizada, que é para saber a avaliação desse, até que valor esse pulmão está conseguindo assoprar nesse aparelho, tá? Isso não é feito aqui, geralmente para outros estados, né, fazer a espirometria, e é muito importante porque vai avaliar se esse pulmão, a capacidade pulmonar desse paciente, a quantidade de expansão pulmonar que esse paciente está tendo, tá? O raio-x, os exames laboratoriais, incluem exames de sangue, a determinação dos gases sanguíneos, que é a gasometria, também isso é tudo exame laboratorial, tá? Dependendo da prescrição e dependendo da necessidade. O tratamento. Não existe um tratamento específico, uma vez que se trata de uma doença irreversível. O tratamento visa apenas aliviar os sinais e sintomas produzidos e evitar o agravamento dos distúrbios pulmonares, né? É qualidade de vida, na verdade. Esse paciente vai ter que ter uma qualidade de vida, uma vez que não tem um tratamento específico para ele, né? Fazer o tratamento medicamentoso, que o médico prescreveu, e ter uma qualidade de vida
diferenciada. Usos de antibióticos, se houver infecção, expectorantes, broncodilatadores, dependendo da prescrição. A oxigenoterapia, tem algumas situações que o paciente ele fica dependente de oxigênio, às vezes tem que ter bala de oxigênio dentro da sua própria residência, né, porque ele já não consegue andar com muita facilidade, às vezes tem que andar com aquelas balas portáteis, né, que a gente tem que, para onde ele for, ele tem que levar uma bala portátil. Exercícios respiratórios também, fazer acompanhamento com o fisioterapeuta pulmonar, com o médico, toda uma equipe. As complicações: infecções supurativas agudas dos brônquios, que se manifestam pelo agravamento da dispneia, da febre e escarro purulento, tá? A hipóxia, eu esqueci o que é hipóxia, gente. Eu acho que é a falta de oxigênio no sangue. Deixa eu pesquisar aqui rapidinho. Quem tem internet rápida aí? Está falando que a ausência de oxigênio suficiente nos tecidos para manter as funções corporais. É a ausência de oxigênio, né? No sangue, né? É, ausência de oxigênio no sangue. Eu lembrava que era ausência, eu não sabia onde. Esses termos técnicos, nos Ou tecidos, né? oxigenado. A gente tem que dar uma relembrada nesses termos técnicos, gente. São muitas coisas. E às vezes eu fico com dúvida também. Eu tenho uma apostila, vou passar para vocês, até para dar uma relembrada também com vocês nessa questão de termos técnicos, tá? Tá bom. Pneumotórax, tá? É quando o tórax fica muito edemaciado, tá? Devido ao rompimento dos alvéolos, a insuficiência cardíaca congestiva. Tudo isso pode fazer o paciente entrar em processo de insuficiência cardíaca e desenvolver e apresentar uma parada cardiorrespiratória, tá? O que é hipóxia mesmo, que eu esqueci? Acesso de oxigenação. A ausência de oxigenação, obrigada. Os cuidados de enfermagem. A assistência de enfermagem prestada a pacientes portadores de efisema pulmonar são os mesmos que da bronquite e da asma, né? Todos aqueles cuidados que nós temos, evitar o excesso de produtos que possam fazer irritabilidade, sempre observar sinais e sintomas do paciente, sempre fazer os medicamentos prescritos, fazer a umidificação do ar se necessário, todos os mesmos cuidados que nós já verificamos, tá? Depois vocês podem até dar uma lida para relembrar. A profilaxia das doenças do aparelho respiratório. Isso aqui é para praticamente todos, né? Evitar o fumo. Quem dera se esses nossos pacientes realmente parassem de fumar, né, gente? É muito difícil. Geralmente o paciente que ele é fumante, dificilmente ele vai parar com muita facilidade. Por isso que é importante o nosso trabalho multiprofissional. É o fisioterapeuta, é o técnico, é o psicólogo que vai orientar sobre essa questão da libertação dele com relação ao fumo, né? Tem que ser um trabalho muito minucioso com esses pacientes que são viciados. A poluição ambiental, manter a resistência orgânica, garantindo uma boa alimentação, respeitando as necessidades do sono e repouso. Essa resistência orgânica, ela vai depender muito da questão alimentar do paciente, né? E a gente sabe que nem todos os pacientes têm condições de comprar fruta todos os dias, né? Comer verduras. Falar é fácil, né? Mas nem todos os pacientes conseguem ter uma boa alimentação, infelizmente. Mas quando eles estão na área hospitalar, a gente tem que tentar, de alguma forma, fazer ele se alimentar da melhor forma possível, tá? Utilizar roupas adequadas de acordo com a temperatura, evitar abuso de gelados, pois são prejudiciais, tanto no inverno quanto no verão.
Às vezes a pessoa chega chega cansado, chega com o corpo quente, aí vai logo ingerindo bebida fria. Tem pessoas que não acreditam nisso, mas existe a questão mesmo do choque térmico, né? Então não é muito legal. Isso pode causar um resfriado. Às vezes a pessoa está vindo do sol quente e entra logo no ar-condicionado, essa questão dessa mudança de temperatura também, principalmente nas crianças. Quando a gente atende as crianças nas unidades básicas de saúde, quando a mãe vem da baixa no pré-natal, a gente sempre tem cuidado para tirar a roupinha do bebê, desliga o ar, né, por causa do choque térmico. Ele estava lá fora, às vezes está quente lá fora, não tem ar-condicionado, ele vai entrar aqui numa sala fria. Então, sempre que eu atendo criança, a gente atende criança, a gente sempre desliga o ar, porque a gente sabe que a gente vai receber as criancinhas, né? Bebezinho, às vezes de 15 dias, um mês. Então, a gente tem que ter esses cuidados. Até mesmo dentro da nossa casa, gente. Né? Vem da rua com a criança, tira a roupinha dela, espera esfriar o corpinho, não liga o ar ainda, deixa para ligar o ar quando a criança já estiver dentro do quarto contigo. Isso é muito importante também, porque o corpo dela, a temperatura vai modificando de acordo com o momento que ele entrou no quarto. Às vezes a gente não se atenta para isso. As crianças vão gripando com muita facilidade, às vezes é só questão de falta de cuidado nosso mesmo. Movimentar e estimular a respiração profunda em pacientes acamados. Geralmente, quando esses pacientes já estão acamados, a gente faz esse tipo de trabalho, mas com uma equipe multiprofissional treinada, tá? Tratar adequadamente qualquer manifestação de doença do aparelho respiratório. Isso vai depender da orientação médica, da prescrição médica, tá bom? Observem que essas doenças, elas são muito semelhantes, né? Os sinais e sintomas, os tratamentos, elas são muito, uma vem puxando a outra, elas são muito semelhantes. Então, acredito que não tenha ficado muita dúvida aí, né, gente? Não. Não, senhora. Que bom. Olha só, nosso assunto encerrou por hoje. Na sexta-feira, eu queria fazer uma avaliação com vocês desses assuntos, tá? Aí hoje eu vou fazer essa correção nessa apostila aqui, que eu achei com algumas falhinhas, porque eu fiz ela muito rápida também. Nessa correria de atendimento, e eu não tô me sentindo muito bem ainda, então eu vou fazer a correção dela com calma e envio no máximo até amanhã de manhã para vocês. Aí, na quinta-feira, a gente pode até fazer alguma atividade para a gente relembrar algumas coisas, e na sexta-feira eu quero fazer uma avaliação, tá? Desses assuntos. Ok? Professora, como é que eu faço para me entregar minhas atividades, que eu estou adoentada, eu estou em repouso em casa, não estou podendo sair. Aí eu já fiz as minhas atividades, como é que eu faço para me entregar elas? Fizeste em PDF? Não, eu fiz impressa mesmo, eu imprimi e fiz no... Não tem como alguém deixar lá na escola para mim, mandar por alguém? Tem sim. Então pede para alguém deixar na escola para mim, pede para pegar para o Rafael recebe para mim. Tá, então tá bom. Quem não tiver condições de me entregar esses trabalhos assim, vocês podem entregar na escola com o Rafael, não tem problema nenhum, que eu passo lá, pego e corrijo, tá bom? Tá, Se vocês não puderem, deixar amanhã lá então, para você. essas atividades que são menores, se vocês quiserem bater foto e mandar para mim, não tem problema, tá? Eu sei da dificuldade de todos, eu sei que não tá fácil para a gente sair de casa, é complicado, tem muita gente doente. Para mim também não tá fácil, gente. Como eu falei para o Rafael, a gente tem que tentar, porque a gente tem que se unir agora, né? Oi, querido. Na questão nossa aqui, eu e a Adriana somos de Vitória, como é que te faz? Que a nossa atividade também tá pronta. Impressa também? Sim, a minha foi imprimida. Então façam isso, deixem com o Rafael. Rafael, tá me ouvindo? Rafa? Cadê ele, gente? Eu acho que ele tá na turma de Vitória online. Acho que ele faltou Dinheiro, hoje. dinheiro, dinheiro. Até eu quero. Rafael dormiu. Para ver se ele aparece. Rafael, cadê tu, menino?
Deve estar dormindo. Professora, mas eu posso mandar em PDF para a senhora? Pode, gente, pode mandar em PDF para mim sem problema nenhum, tá? Tá ok, então. Eu ainda não corrigi as provas de vocês, os exercícios, eu vou tirar um tempinho com calma para ver tudinho. Essa semana nós não vamos ter aula prática, não tem condições, tá? Por causa do lockdown também, eu acho que nós vamos ter que suspender por um período. Mas o que a gente puder fazer de aula teórica, vamos adiantar, tá? Verdade, tem que ser feito. Quanto mais a gente adiantar, melhor. Aí eu vou passando um trabalhinho para vocês, uma avaliação, e a gente vai tentando eliminar o que a gente puder. Prática a gente pode fazer depois. Concordo. Vocês já perderam muito tempo. Com certeza. Eu vou fazer o seguinte, quem fez impresso, dê um jeitinho de entregar para o Rafael. Eu acho que geralmente ele fica tarde e à noite lá na escola, mas à noite é complicado para vocês saírem, né? É, professora. Cadê o Rafael? Rafael, tá ouvindo a gente? Eu mandei mensagem lá no PV dele, que estão chamando ele aqui. Tá, então deixa ele vir aqui com a gente pra gente conversar com ele, que fica mais fácil, porque senão eu vou me desencontrar com vocês e eu posso perder esses trabalhos. Deixa eu ligar pro celular dele, peraí. Rafael. Eu acho que ele dormiu. Quem quer dinheiro? Oi. Cadê o nome Isso. dele? Isso. Apareceu? Apareceu nada. Ver se ele me atende. Ele sabe que não é dinheiro. Rafa, a gente está tentando falar contigo no grupo. Tá. Olha lá. Consegui falar com ele. Ai, gente, tô tão cansada hoje. Imagina, professora. Rafa, tem alguns alunos que estão querendo entregar o trabalho aí na escola. Tu pode receber para mim? Das 15 às 21, gente, pode deixar com o Rafael aí, eu dou um jeito de pegar com ele, tá bom? Rafa, qualquer coisa, Rafa, separa uma pasta para mim, coloca meu nome, para não misturar esses trabalhos. Isso. Então tá. Tá ouvindo, crianças? Estão ouvindo? Sim. Então, quem não puder deixar na escola, pode me mandar por PDF, pode me mandar foto, tá? O que for mais acessível para vocês, tá bom? Tá bom. Beleza. Tá bom. Eu falei para eles já, porque... Uhum. Aí sim. Tá. E, Rafael, eu falei a questão das aulas práticas, nós vamos suspender, né?
Não, mas a gente está muito perigoso, está muito perigoso, Rafael, tem que suspender mesmo. É, mas já foi, isso que eu falei para eles, isso que eu falei para eles. Sim, sim, sim. Isso que eu falei para eles, vamos acelerar o máximo que a gente puder a teoria e depois a gente fica nas práticas. É o tempo que, se Deus quiser, as coisas vão se organizando mais. É, Deus quiser, verdade, com certeza, Não nós vejo a vamos hora isso correr. acontecer. Mas é isso, vamos acelerar o máximo que nós pudermos, tá? Vamos permanecer nas aulas teóricas, assim que tudo se acalmar, a gente volta às aulas práticas. Vão me enviando os trabalhos da forma que for melhor para vocês. Eu sei que tá difícil para todo mundo, então eu não vou exigir muita coisa. Do jeito que vocês puderem me enviar, eu vou receber, tá bom? Através do Rafael, através da PDF, através do meu WhatsApp. Quando eu não respondo é porque de dia é muito corrido para mim, eu só consigo realmente visualizar às vezes à noite, tá? Mas aí vão me enviando que depois eu vou verificar tudo com calma, ok? Beleza, professor? Ok, professor. Ok, gente, durmam com Deus, se cuidem, tá? E até amanhã. Senhora também. Professora, melhoras. Amém. Com Deus. Obrigada. Tchau. Tchau. Tá. Tchau, boa noite. Até Boa amanhã. noite.